CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Eu quero nesse momento convidar para vir até aqui pastor Ezequias Soares, e ele vai estar compartilhando conosco o que a Igreja Assembleia de Deus em todo o Brasil vai estar estudando ao longo do primeiro trimestre do ano de 2015. Vamos ouvir agora pastor Ezequias Soares. Meus queridos irmãos, é com alegria que cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos, meus irmãos, num dia muito especial, como o irmão Ronaldo acabou de anunciar. O nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente da nossa convenção, o pastor Wellington Júnior, presidente do Conselho Administrativo da Casa, já vinha comunicando este evento, esse novo currículo da Escola Bíblica Dominical. E também, meus irmãos, o tema desse trimestre, os 10 mandamentos, valores divinos para uma sociedade em constante mudança. Veja, é a primeira vez que as Assembleias de Deus tratam este assunto. Nós somos uma senhora com mais de 100 anos de idade e, como o irmão Ronaldo frisou bem, a primeira escola bíblica dominical, a primeira revista foi em 1930, e essa escola bíblica dominical tem um papel fundamental na formação teológica, doutrinária das Assembleias de Deus e também responsável pela unidade doutrinária. Quando o pastor Antônio Gilberto fundou o CAPED, eu me lembro, era novo convertido, batizado nas águas recentemente. O pastor Antônio Gilberto já era ensinador de grande envergadura por todo o país, e ele que me inspirou, e aprendi com ele e continuo aprendendo até hoje, realmente na área da educação cristã. Quando se fala de escola dominical e pastor Antônio Gilberto, viu, pastor? A gente diz que forma uma boa combinação, né? Pastor Antônio Gilberto, escola dominical, pastor Antônio Gilberto, ensino bíblico. Realmente isso é tradição, todo o povo conhece. E aqui, meus irmãos, em 94, já faz 20 anos, meu primeiro comentário da escola dominical foi um comentário sobre os evangelhos sinóticos, no segundo trimestre de 1994. Já estamos finalizando o ano de 2014, portanto 20 anos, mas não lembro quantos comentários escrevi, talvez 14, 15, 13, mais ou menos por aí, eu não lembro exatamente. E o tema, meus irmãos, que vai abrir o ano de 2015, que vai abrir o novo currículo da escola dominical, é um tema importante, porém controvertido, porque há ainda aqueles que acham que não é assunto para a igreja. Eu recebi e-mails, recebi cartas, telefonemas em casa, pessoas que achavam, né? Pelo menos eu acho que consegui mostrar para essas pessoas a necessidade de se conhecer os 10 mandamentos. Então, primeiramente, eu quero ler com os irmãos apenas as 3 passagens, como introdução, as únicas 3 passagens da Bíblia onde se menciona os 10 mandamentos. A primeira passagem está em Êxodo, no capítulo 34 e o versículo 28. Esta é a primeira passagem onde aparece o termo 10 mandamentos. Está aqui. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Esta é a primeira vez
que o termo 10 mandamentos aparece, que na verdade não são. O termo original não é esse, os 10 mandamentos. O termo é as 10 palavras. Aseret Hadivarim, as 10 palavras. Eu vou explicar isso. E essa mesma expressão reaparece em Deuteronômio, no capítulo 4, e o versículo 13, Deuteronômio, quando Moisés está recapitulando os 40 anos da peregrinação no deserto, ele novamente faz menção dessa porção da lei. É uma parte da lei, podemos dizer o extrato da lei, o resumo da lei. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 13. Então vos anunciou ele o seu conserto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, novamente, aqui, os 10 mandamentos, está no texto original, as 10 palavras, exatamente o mesmo termo que aparece em Êxodo, no capítulo 34, versículo 28, esse mesmo termo reaparece aqui, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. E novamente, a terceira e última vez, é ainda em Deuteronômio, no capítulo 10, e o versículo 4, novamente esse termo é usado, onde lemos o seguinte: então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, do meio do fogo, e o Senhor mais deu a mim. Então aqui, novamente aparece o termo que na versão Almeida Corrigida, que é o texto padrão das Assembleias de Deus, é o texto usado nas publicações da CPAD, é o termo que foi recomendado na convenção aqui no Anhembi. Foi nomeada uma comissão, o pastor Antônio Gilberto presidiu essa comissão, foi tirada essa comissão lá na convenção em Belo Horizonte, para que se escolhesse um texto padrão da Bíblia, porque muitas versões diferentes, quando se faz uma leitura responsiva e não há uma unidade de som. Então, foi proposta do pastor Valdir Bícego, de saudosa memória, e o que acontece é que foi nomeada essa comissão e foi aprovada a versão Almeida Corrigida como texto padrão para as Assembleias de Deus. Muito bem, mas a versão Almeida atualizada, em uma vez só, dessas 3 passagens, uma vez só, traduz por as 10 palavras, que é uma tradução precisa. E muitos estudiosos, expositores do Antigo Testamento, tanto judeus como cristãos, e às vezes questionam o título, os 10 mandamentos, porque ali na verdade são 8 proibições e 2 conselhos. E como? E logo na abertura do texto, porque os 10 mandamentos, o que nós chamamos de 10 mandamentos, ou seja, que são as 10 palavras, aparecem só 2 vezes na Bíblia. A primeira vez é em Êxodo, capítulo 20, quando Deus falou para Moisés no Monte Sinai: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás a ela, porque eu sou o Senhor teu Deus. E depois vem as explicações: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado. 5º, não matarás. 6º, não adulterarás. 7º, não furtarás. 8º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, e assim por diante. Então, este chamado 10 mandamentos, que em Êxodo 20,
é chamado de as palavras. Podemos voltar ao capítulo 20 de Êxodo, que é importante que todos os irmãos, os líderes principalmente, entendam isso, porque nós vamos ver lá no Novo Testamento o significado disso e a importância de compreender essa passagem. Olha aqui, diz assim, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, aqui, então falou Deus, dizendo estas palavras. E numa fraseologia similar, quando Moisés está na fronteira da terra prometida, e quando pronuncia, faz aquele discurso introspectivo para Israel, exortando a Israel a obedecer ao Senhor, a lembrar dos milagres, das maravilhas, da remissão, da redenção da terra do Egito. E Moisés ele cita alguns mandamentos, alguns preceitos, alguns relatos, alguns fatos dos 40 anos do deserto. E aí ele cita novamente os 10 mandamentos, mas ali já está com 17 diferenças. Se você colocar na tela os 10 mandamentos conforme Êxodo, e coloca paralelo os 10 mandamentos conforme Deuteronômio capítulo 5, você for observar, pelo menos na língua hebraica tem 17 diferenças. Na língua portuguesa não chega aos 17, mas passa de 10 diferenças, mas são diferenças que não alteram o contexto. A diferença é natural e até compreensível, porque lá em Êxodo é Deus falando para Moisés. É a revelação de primeira mão, Deus e Moisés e o povo assistindo, porque o povo viu. Muito bem. Mas em Deuteronômio é Moisés contando, recapitulando o que Deus falou. Então, algumas partículas, algumas palavras, ele substituiu propositalmente para reforçar realmente a responsabilidade de Israel com relação não somente aos 10 mandamentos, mas com relação à lei. Muito bem. Então, a palavra para mandamento é outra. Na lição da escola dominical, vocês vão estudar logo na segunda lição, que quando eu explico que o original é as 10 palavras, que é a Septuaginta, a antiga tradução do Antigo Testamento, da língua original hebraica para o grego. Nessas 3 passagens, a Septuaginta usa o termo decálogo, que é o termo que passou para a língua portuguesa. Você encontra isso em qualquer dicionário da língua portuguesa. Deca quer dizer 10 e logos quer dizer palavra. Então, a Septuaginta traduziu o ipsiliter, uma tradução precisa de como está no hebraico. Só que palavra, tanto no hebraico, davar, como no grego, logos, ela significa muita coisa. Pode ser discurso, pronunciamento, palavra, estudo e assim por diante. Tem um significado muito amplo. Mas, curiosamente, em nenhuma parte, os 10 mandamentos, já anunciado de antemão aqui para os irmãos, que os 10 mandamentos não aparecem no Novo Testamento. Então isso convém deixar claro, porque a resistência que temos com relação ao estudo dos 10 mandamentos na igreja, isso simplesmente por causa dos adventistas do 7º dia. Por quê? Porque eles dizem que o decálogo, que os 10 mandamentos, é um texto especial, porque, segundo eles argumentam, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Foi o próprio Deus que escreveu. É claro que isso é uma linguagem metafórica. Agostinho de Hipona dizia que o dedo de Deus significa o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, e também foi escrito em tábuas de pedras.
Então, os adventistas colocam os 10 mandamentos numa posição de destaque e, mais ainda, os adventistas chamam o decálogo de a lei de Deus. A lei de Deus. Então, e tudo isso por causa do sábado, né? Então, o argumento é o seguinte: os 10 mandamentos são preceitos morais e os demais são preceitos cerimoniais. Os preceitos cerimoniais se cumpriram em Cristo, mas os preceitos morais devem ser mantidos, que é para a igreja, que é para todos os povos, em todas as épocas, em todas as nações. E com isso fazem um proselitismo desleal e sectário, visitando nossos irmãos, levando os irmãos para a igreja, e visita nossos irmãos, nossas igrejas. Muitos pastores inadvertidamente dão púlpito para líderes adventistas, e isso é preocupante. Isso é preocupante porque eles não creem que nós somos salvos, eles não acreditam que somos cristãos, eles falam que somente eles vão para o céu, somente eles são salvos, somente por causa do sábado. Somente por causa do sábado. E por isso eles chamam de a lei de Deus. E é costume ele perguntar: você guarda a lei de Deus? Ele guarda a lei de Deus. Só que para a Bíblia, a lei de Deus é o Pentateuco. São os 5 livros de Moisés. A lei, a Torá, a lei. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra o termo lei de Deus para os 10 mandamentos exclusivos. Os 10 mandamentos, sim, fazem parte da lei de Deus. A introdução ou o extrato da lei de Deus, da lei de Moisés, é verdade. Mas o decálogo em si não é a lei de Deus, é parte da lei de Deus. E como escritura inspirada, ela é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, como os demais textos das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que toda Escritura é divinamente inspirada. Não há na Bíblia um texto mais inspirado do que outro. A inspiração da Bíblia é uma inspiração sui generis. Veio do céu, somente os profetas e apóstolos, ninguém mais depois deles tiveram essa autoridade, somente os profetas e apóstolos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, existe sim conteúdo mais importante do que outro, isso é verdade, mas a inspiração e a autoridade é a mesma, desde o Gênesis até o livro de Apocalipse. Agora, colocar o decálogo numa posição de destaque, isso é heresia, simplesmente por causa do sábado. Agora, permita-me esclarecer um detalhe. Está aqui no livro, na lição número 10. Eu falo na lição número 2 e depois retomo o assunto na lição número 10, no livro do trimestre, no livro texto que acompanha a lição. O que acontece é que os 10 mandamentos, como parte do sistema mosaico, que é chamado de lei, até o livro de Gênesis. Alguém vai dizer: mas meu Deus, que lei tem lá em Gênesis? Lá não é só relatos, não é história. Sim, mas a história ali, ela é profética, e aquela história nos ensina. Então ela é lei também, é lei. E tanto os profetas como o Senhor Jesus e os apóstolos, eles chamam o Pentateuco de Torá. Torá. Pentateuco é um nome que veio do 1º século. Surgiu em Alexandria. Originalmente significava 5 estojos. E depois se popularizou a partir do 3º século, 4º século, como Pentateuco. Mas os judeus chamam de Torá, que são os 5 livros de Moisés. Agora, a lei de Deus é um livro. Há apenas 7 expressões, 7 vezes o termo lei de Deus só aparece 7 vezes na Bíblia. 4 vezes no Antigo Testamento,
uma em Josué e 3 no livro de Neemias e 3 vezes em Romanos. O apóstolo Paulo usa essa expressão 3 vezes, muito bem. Mas nenhuma delas diz respeito ao decálogo. Nenhuma delas diz respeito ao decálogo. Então, devemos tomar cuidado com relação aos trabalhos proselitistas dos adventistas do sétimo dia. Outra coisa também que é importante saber é que os 10 mandamentos para a igreja hoje não temos obrigação com os 10 mandamentos. Mas não são preceitos morais? Tá bom. Com exceção do sábado, podemos assim considerar. Mas na Bíblia não faz essa distinção de preceitos morais, preceitos cerimoniais, preceitos civis. Não. Essa expressão não era conhecida antes de Tomás de Aquino, na Idade Média. Antes de Tomás de Aquino, essa expressão, lei moral, lei cerimonial, lei civil, não se conhecia. E não aparece no Novo Testamento, não aparece no Antigo Testamento. Lá fala lei. Lei. Aí as pessoas vão dizer, aqui, quando, por exemplo, Tiago fala que quem tropeçar em um mandamento é culpado de todos, aí os adventistas querem dizer que ele é o decálogo, mas ali não está falando decálogo, fala da lei. Fala da lei, não está falando do decálogo. Não, mas ali está falando dos preceitos morais. Sim, mas é você que está dizendo, porque o texto não está fazendo essa distinção. O apóstolo Paulo diz que a lei escrita em tábuas de pedra foi abolida também, está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 ao 14. E ali Paulo não faz distinção entre preceitos morais e preceitos cerimoniais. Ele fala da lei, fala de Moisés, mas fala também das tábuas, e as tábuas falam dos 10 mandamentos. Muito bem. Agora, a gente vê, claro, que há preceitos na lei de Moisés para todos os povos, para todas as épocas e em todos os lugares, que alguém chamou de preceito moral, tá? Nada de errado nisso. Eu estou simplesmente dizendo que o que os adventistas estão fundamentando como doutrina é uma premissa que não está na Bíblia. É uma premissa que foi criada posteriormente na Idade Média. Muito bem. Então, esses preceitos chamados morais, nós encontramos nos 10 mandamentos. Alguns classificam as 2 tábuas da lei. A primeira tábua são os preceitos verticais que dizem respeito ao relacionamento entre o homem e Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti... Eu sou o Senhor teu Deus, é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O segundo, não farás para ti, não terás outros deuses diante de mim, e nem farás imagem de escultura, nem te curvarás a ela. Esses 2 fazem parte do segundo mandamento. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quarto, lembra-te do sábado. Então, Joséfo já dizia, também os antigos judeus, Fílon de Alexandria, ele dizia o seguinte, que havia 5 preceitos numa tábua, 5 preceitos na segunda tábua. Porque em Êxodo 31 e 18 diz que essas tábuas foram escritas por dentro, frente e verso, dos 2 lados. Mas Moisés destruiu aquelas tábuas quando ele desce do monte e o povo está envolvido ali com o bezerro de ouro, liderado lá por Arão. E Moisés, indignado, arremessou aquelas tábuas sobre o bezerro e as tábuas foram destruídas e o concerto foi rompido ali. Isto é, antes de concluir o concerto, Moisés ainda estava recebendo a revelação da lei, o povo já tinha violado o concerto. Em Êxodo 19, o povo falou, tudo que o Senhor disser, isso nós faremos.
E Deus falou: Moisés, ouve o povo, e você será a nação santa, sacerdócio real, e colocou os privilégios, e o povo aceitou. Não, o que o Senhor disser, nós faremos, o que o Senhor falar, nós dissemos. Era o conserto. E antes de concluir o conserto, o povo já tinha violado o conserto, então anulou, zerou tudo. Aí Moisés foi interceder pelo povo e Deus perdoou o povo. Aí mandou que Moisés lavrasse 2 tábuas de pedra. A primeira foi o próprio Deus que lavrou. E na segunda, Deus mandou Moisés lavrar 2 tábuas de pedra e escreveu nelas as mesmas palavras do concerto, as palavras do 10º mandamento. Muito bem. Então, e há muita especulação. Os judeus contaram 172 palavras hebraicas nas tábuas da lei, né? E outros diziam, não, são 5 mandamentos na tábua número 1 e 5 mandamentos na tábua número 2. Mas Calvino, no século XVI, colocou 4 mandamentos na primeira tábua e 6 mandamentos na segunda. Veja, a Bíblia não fala isso, não temos como fundamentar isso na Bíblia, mas a interpretação de Calvino ganhou espaço depois da Reforma Protestante e hoje a maioria defende essa divisão que ele fez. Mas também muitos expositores afirmam também que a primeira tábua diz respeito ao grande mandamento que Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então ali seria o resumo da tábua número 1. E o 2, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. São os compromissos horizontais do homem com o seu próximo, que começa com honra teu pai e a tua mãe e vai até não cobiçarás a casa do teu próximo. Muito bem. E o sábado seria um meio termo, porque o sábado ele é tanto horizontal como vertical. Diz respeito a Deus, que é um dia reservado para o homem meditar nas coisas de Deus, pensar nas coisas do Criador. Esse seria o aspecto vertical, o sentido divino, o compromisso do homem com Deus. E é o próximo, porque é um dia em 7 de descanso para o trabalhador. Então, para o animal do campo, para o escravo, para o livre, e todos deveriam ter um dia de descanso, visto que o descanso da noite só não é suficiente para recompor a energia do trabalho do dia a dia. Então, um dia em 7 para o repouso, para o descanso. Muito bem. Então, agora a questão é a seguinte: o sábado. Os outros preceitos não temos nenhum problema. E a prova disso é que os adventistas, eles costumam perguntar o seguinte: você guarda o primeiro mandamento da lei de Deus, que é a linguagem deles? Sim, eu guardo. Você guarda o segundo mandamento? Sim. Você guarda o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Sim. Aí, de propósito, ele pula o 4º mandamento. Falei: você observa o 5º mandamento? E o irmão: sim, claro, honra teu pai e tua mãe. E o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º. E você responde: sim, 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 sim. Aí quando ele chega no 10º, ele volta ao 4º mandamento e pergunta: e o 4º mandamento, o sábado, você observa? Aí você vai dizer, você vai ficar entalado, né? Como que você diz que guarda 9 mandamentos e não observa o 4º mandamento? Então, é assim que os adventistas conseguem persuadir os crentes e com esse argumento conseguem levar muitos para a sua igreja e lá eles batizam de novo. E essas pessoas vão atrás dos seus amigos, dos seus antigos irmãos, para levar para lá também. Mas aí
é um argumento artificial, enganoso, porque quando um adventista vier com uma pergunta dessa, aí você mostra para os adventistas que o sábado não é um preceito moral, é um preceito cerimonial. Porque, veja, abrindo um parênteses aqui, Calvino, no volume 2 das Institutas, ele fala isso: os preceitos morais se cumpriram em Jesus, o seu valor está em Jesus. Muito bem, os preceitos morais são eternos e valem para todas as épocas. E ele vai explicando os mandamentos um por um, mas quando chega no quarto mandamento, aí ele diz: olha, aqui há uma diferença, porque o sábado cristão é o domingo, porque o domingo foi o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. O primeiro culto cristão foi no domingo, e o segundo culto também foi no domingo, e os cristãos do primeiro século cultuavam o Senhor Jesus no domingo. Então, para os cristãos, o sábado cristão é o domingo, mas ele continua considerando o sábado, mesmo o sábado cristão, como um preceito moral. Está errado. Alguém vai dizer: mas quem é você para refutar Calvino, um homem de tamanho e envergadura? Tá? Eu reconheço que não sou nada mesmo, reconheço isso. Reconheço que Calvino prestou relevante serviço à humanidade, sim. Um homem que na sua época, realmente, eu fiz o mestrado lá na Universidade de Mackenzie. Eu tinha alguns colegas presbiterianos, e o pastor Paulo Romero costumava dizer assim, brincando, né? Olha, aqui, cada elogio para o Wesley tem que fazer 2 para Calvino, hein? E os calvinistas ali, quando falava de Calvino, eu devia que ele ficava até renovado, só em falar do nome de Calvino. Até uma pessoa me falou: mas e quando você fala de Daniel Berg, você não fica assim também? Eu digo: eu não sei. Mas realmente temos que entender um homem da sua época, da sua geração. Porque se realmente essa interpretação dele for aceitável, então o domingo vamos colocar no mesmo nível dos outros mandamentos. Aí alguém não vem ao culto ao domingo, alguém que comete adultério, o que acontece? Não vai para a disciplina? E alguém que não vem ao culto aos domingos? É um preceito moral também. O preceito moral não tem concessão, não tem exceção, não se faz concessão. Por isso que na Inglaterra, no século XVI, naquele período turbulento da reforma, na casa de tudo, da família de Henrique VIII, houve um período ali que quem faltasse ao culto no domingo pagava multa. Não compareceu no culto ao domingo, tinha que pagar uma multa. Então, essa interpretação de Calvino, muitos estudiosos entendem que a austeridade na ética das igrejas reformadas, essa austeridade deve ser essa interpretação de Calvino dos 10 preceitos morais que a igreja deve seguir, porque é para todos os povos e para todas as épocas, e que esses preceitos são eternos. Mas acontece que o Senhor Jesus e também o apóstolo Paulo, Jesus disse que o sábado é um preceito cerimonial. Alguém vai dizer: mas puxa vida, 9 preceitos morais e um cerimonial. Não sei, foi o Espírito Santo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É a palavra. Então, aqui em Mateus, no capítulo 12, esse capítulo, irmão, o capítulo 4, no meu livro aqui é o capítulo 5, porque o capítulo 1, eu resumi as lições 1 e 2 do trimestre. Então, os professores de escola dominical que foram estudar a lição número 1, a fonte para a pesquisa que ele vai ter nesse livro é o capítulo 1. Mas também
a lição número 2, ele vai encontrar subsídio também no capítulo 1. Aí, a partir da lição 3, aí segue aqui a sequência da lição do trimestre. Muito bem. Então, o que acontece? Em Mateus, no capítulo 12, versículos 1 ao 5, eu quero ler aqui, eu gostaria que todos acompanhassem e que todos os irmãos compreendam. Mateus, capítulo 12, versículos 1 ao 5, diz o seguinte: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Amém? Aqui, meus irmãos, antes de comentar esse versículo aqui, quando o adventista te fizer aquela série de perguntas, se você guarda o primeiro mandamento, se guarda o segundo, se guarda o terceiro, aí pula o quarto mandamento, aí você faz da mesma forma com ele. Você manda ele ler o versículo 5. Aí você pergunta: olha, o sacerdote podia violar o primeiro mandamento e ficar sem culpa? Ele vai dizer: não. O sacerdote podia violar o segundo mandamento e ficar sem culpa? Ele vai dizer: não. Os sacerdotes podiam violar o terceiro mandamento e ficar sem culpa? Não. Aí você faz igualzinho ele fez com você. Você pula o quarto mandamento. Aí pergunta: os sacerdotes podiam violar o quinto mandamento e ficar sem culpa? E vai até o 10º. Aí quando chegar no 10º, aí você volta aqui no quarto mandamento. Aí os sacerdotes podiam violar o quarto mandamento, o sábado, e ficar sem culpa? Olha o que Jesus está dizendo. Aí você aponta na Bíblia, no texto, para que ele veja. Então, primeiramente, o Senhor Jesus colocou o sábado no mesmo nível dos pães da proposição, que são preceitos cerimoniais. Os pães da proposição somente os sacerdotes podiam comer. Preceitos cerimoniais são aqueles que dizem respeito ao ritual do tabernáculo, ao ritual do templo. Então, os pães da proposição, aquele mandamento ali é para somente os sacerdotes podiam comer aquele pão. E Jesus disse que Davi comeu, e os seus companheiros comeram também daquele pão. Então, com isso, Jesus colocou no mesmo nível os pães da proposição e o sábado. E disse mais ainda que o sacerdote podia violar o sábado e ficar sem culpa. E preceito moral, irmão, não tem concessão. Não há espaço para violar um preceito moral. Muito bem. Mas não é somente aqui. Em João, no capítulo 7, o Senhor Jesus falou também a questão da circuncisão do menino. Porque em Números, no capítulo 6, diz que o menino do sexo masculino deve ser circuncidado ao 8º dia. Mas se o 8º dia coincide com o sábado, então eles não podiam nem adiantar para o domingo e nem retardar para a sexta-feira. A circuncisão tinha que ser no sábado. Então, se a circuncisão pode ser feita no sábado, logo o sábado não é um preceito moral. É um preceito que há uma concessão especial. Então, pelo menos 2 vezes o Senhor Jesus coloca o sábado no mesmo nível dos preceitos cerimoniais.
E o apóstolo Paulo também fala aqui em Romanos, no capítulo 14. Ele também deixa isso claro, colocando o sábado como um preceito cerimonial. 14, a partir do versículo 2. Porque um crê que de tudo pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aqui, Paulo está falando dos preceitos cerimoniais, o kashrut, as leis dietéticas de Israel. As leis dietéticas que Moisés prescreveu no livro de Levítico. Então, Paulo está tratando desse assunto aqui, que aí depende da consciência de cada um. Uns acham que, eu conheço irmão que não come carne de porco, mas é uma decisão dele. Ele não vai dizer que os outros estão condenados porque é chegado numa feijoada. O pastor Eliseu, nosso patriarca de saudosa memória, não comia também, mas era uma decisão dele. Mas ele nunca criticou ninguém porque comia seu torresmo, comia sua feijoada. Não, isso a Bíblia, isso é um preceito moral para Israel. Isso não é para as nações, não é para a igreja. Não, um pacto que Deus fez com Israel. Muito bem. Mas o apóstolo Paulo coloca no mesmo nível desses preceitos cerimoniais o sábado. Quer ver uma coisa? No versículo 4. Aliás, o versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Está aqui. Uns acham, se a pessoa quer guardar o sábado, o judeu principalmente, ele estava se referindo aqui aos judeus, isso é natural. Agora em abril nós estivemos em Israel, fomos visitar uma igreja judaica na Galileia, e algum grupo foi comigo, acho que o pastor Cléton que estava aí, foi também junto, o doutor Jairo Cortez. E ali na entrevista com o pastor daquela igreja, eu perguntei que denominação era aquela. E eu percebi que ele não entendeu a pergunta. Eu perguntei se era batista, se era metodista, se era presbiteriano, ou se era alguma igreja pentecostal. Eu percebi que ele não entendia isso. Mas a resposta dele foi essa: nós somos judeus messiânicos. As autoridades de Israel nos consideram judeus. E nós cremos em Jesus, cremos que Jesus é o Messias. Nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos no Novo Testamento, nas epístolas paulinas, e nós adoramos a Deus aqui. Então, mas nós somos judeus, não abrimos mão da nossa herança judaica. Aí a minha filha, que estava no grupo, perguntou: escuta, e vocês têm dificuldade aqui como messiânico? Ele falou: e como temos? Está vendo esse local aqui? Para interlugar isso aqui, a gente recorreu à Suprema Corte. Somos um país democrático e nós recorremos e a Suprema Corte aprovou, e por isso que nós alugamos isso aqui. Então temos dificuldade. Mas veja, são judeus. Agora ele guarda o sábado é o dia de trabalho, é o dia de descanso deles lá. Domingo é dia de trabalho. Então, mas ele não vai dizer que nós somos condenados porque guardamos o sábado. Quer dizer, eles são judeus. Agora nos espanta os adventistas falar que nós não somos cristãos porque não observamos o sábado. E um judeu, que é judeu e reconhece que nós somos irmãos em Cristo, que vamos para o céu juntos. E aqui o apóstolo Paulo está falando, aí, se um judeu, mesmo judeu, não quiser guardar o sábado, não quiser guardar o kashrut, não quiser observar, não tem problema nenhum. Isso é uma questão para Israel. Agora, o Israel somos nós somos o Israel de Deus. O apóstolo Paulo disse que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos, em Romanos, no capítulo 2, versículos 28 e 29, ele diz que nós somos os verdadeiros israelitas. Então, meus irmãos, isso deve ficar claro. Então, tanto na lição da escola dominical, como no livro, aí vocês vão entender o sábado da criação, que os adventistas usam também fora do contexto. Que o sétimo dia ali não teve tarde. Em todos os dias falei, houve tarde, manhã do dia primeiro, houve tarde, manhã do dia segundo, e assim por diante. Mas no sétimo dia não teve tarde. Aquele sábado ali era o sábado institucional. Era o sábado
para sempre. Mas o pecado quebrou isso aí. O pecado quebrou. Agora estamos esperando a vinda de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 4, ainda resta um repouso para o povo de Deus. É a continuação daquele sábado que foi rompido lá no Jardim do Éden. Então, este é o sábado institucional do Gênesis capítulo 2. Agora, para finalizar essa questão do sábado, eu quero chamar a atenção aqui dos meus diletos companheiros, em Êxodo, no capítulo 31. Olha aqui que interessante. Êxodo, capítulo 31, onde deixa claro que o sábado, desculpe, Êxodo 32, né? Êxodo 32. Obrigado. Eu estou lendo em Gênesis, eu não vou achar nunca, viu? Aí só mesmo um milagre, né? Estou com a Bíblia aberta no livro de Gênesis e não vou achar o Êxodo 31, versículos 12 a seguir. Olha aqui, mas não é necessário ler todo o parágrafo. Vamos ler apenas dois versículos, né? Êxodo 31, no versículo 13, diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é o quê? Um sinal entre quem? Diz aqui, entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, aqui está dizendo que o sábado é um sinal, na verdade o segundo, porque o primeiro é a circuncisão, o primeiro sinal entre Deus e Israel é a circuncisão, e o segundo sinal é o sábado. E no versículo 17, Deus repete isso por meio de Moisés: Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Então, meus irmãos, o sábado não é nosso. O sábado não é para nenhum povo, não é para nenhuma nação. É um pacto, é um sinal do pacto, é um sinal do concerto que Deus fez entre Israel, entre Deus e Israel. Então, meus irmãos, número 1, o sábado é um preceito cerimonial. Número 2, é um preceito moral, mas para com Israel, mas não para com a igreja. E o Senhor Jesus reforçou isso e Ele disse que devemos fazer o bem no sábado. Então, quando o adventista vier com você com história de sábado, você pergunta: escuta, é pecado fazer o bem no sábado? Trabalhar, a pessoa que trabalha está fazendo o bem ou está fazendo o mal? O que vocês acham? A pessoa vai trabalhar, ganhar o pão da família, está fazendo o bem ou está fazendo o mal? Bem, e Jesus falou que, Ele perguntou para os religiosos: é lícito fazer o bem no sábado? Então, meus irmãos, e agora, para concluir, vamos voltar agora à questão da lei. Agora vamos à lição número 10. Porque nos 10 mandamentos, vocês vão observar que os preceitos morais, eles foram resgatados pela graça e adaptados à graça. Veja só, os preceitos morais foram adaptados à graça, resgatados pela graça e adaptados à graça. Porque, meus irmãos, a fé cristã não é uma coletânea de mandamentos, não é um conjunto de preceitos, não é isso. Quem pensa dessa forma não precisa compreender o que significa a fé cristã. Jesus cumpriu toda a lei. Ele mesmo disse que o Antigo Testamento se convergem para ele. Jesus, quando ele disse em Mateus, no capítulo 21, versículo 43, Mateus, capítulo 21 e o versículo 43,
quando ele diz aqui o seguinte: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Então, Jesus está dizendo aqui o seguinte, que a partir de então não haverá mais um Estado teocrático. Com isso, ele cumpriu os preceitos civis, porque na lei de Moisés nós temos ali juízos, estatutos, leis, mandamentos, e ali os preceitos civis estão também contidos ali, porque Israel estava entrando em Canaã, estava construindo a sua nação, e eles precisavam de uma legislação para reger o Estado. Então, os preceitos civis se cumpriram em Jesus, porque agora não existe mais um Estado teocrático. Israel deixou de ser o Estado teocrático. É claro que Deus tem projeto, tem plano com ele, mas é escatológico. Agora Deus está tratando com a igreja. Muito bem. Os preceitos cerimoniais, ele cumpriu quando ele mesmo foi levado ao Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, o templo foi destruído. Jesus disse: eis que está aqui quem é maior do que o templo. Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Quando ele curou o paralítico lá na Galileia, ele primeiro perdoou: filho, perdoados te são os teus pecados. Ele estava mandando um recado para o sumo sacerdote, que o templo ia deixar de ser o centro de adoração, ia deixar o centro do perdão, porque para a cúpula religiosa de Israel era uma afronta. Jesus perdoar pecado, e ainda mais fora do templo, lá na Galileia. E depois ele falou para aquela mulher que enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, ele falou: filha, perdoados te são os teus pecados. Estava mandando um recado para o sumo sacerdote, e falando que o templo vai ser destruído também. E ele mesmo disse: olha, derribar esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Está falando do seu corpo, é ele que é o templo, ele substituiu o templo. Estevão pagou caro por isso, porque Estevão pregava essa mensagem, mas usaram a mensagem de Estevão fora do contexto e fizeram acusações falsas. O templo não faz sentido mais, o templo é Jesus. O templo ali era uma redundância, foi destruído. Veja que nem Constantino, na época da construção dos grandes templos em Israel, a Basílica da Natividade em Belém, os outros templos lá, a área do templo estava livre ali, ó. Ele não, era redundância. Um novo templo é redundância, já se foi. É Jesus o centro do perdão, o centro da adoração, é Jesus. Foi transferido do templo a Jesus. Então não faz sentido o templo de Salomão hoje. Não, isso aqui é assunto passado. O templo cumpriu a sua função, cumpriu a sua missão. Agora é Jesus. Muito bem. Então, aqui Jesus cumpriu. Agora, os preceitos morais, vamos cumprir? Aí tem gente que vai catalogar, né, o que se deve fazer. Não, irmão, não precisa disso não. Olha aqui, em Romanos capítulo 7, vamos ver lá, desculpe, capítulo 8, versículo 7. Paulo diz, antes de ler Romanos 8 e 7, Paulo fala que, antes de ler 8 e 7, vamos ler primeiro Colossenses. Vamos ver ali. Colossenses, no capítulo 2. Depois a gente vai voltar lá em Romanos, e com Romanos 8 e 7 a gente conclui. Olha aqui, Colossenses, capítulo 2, versículos 13. Aliás, a partir do versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras,
mas o corpo é de Cristo. Está aqui. Jesus tirou do meio de nós. Isso significa que nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Agora, vamos aqui a Romanos. Romanos, no capítulo 6, versículos 14 e 15. E depois vamos para Romanos 8 e 7. 6, 14 e 15, nós lemos o seguinte. Romanos 6, 14 e 15, lemos o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Preste atenção que é a pergunta de Paulo. Quando ele fala que nós não estamos debaixo da graça, nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, aí ele pergunta, pecaremos? Não é isso que significa. Então, não somente o decálogo, irmão, não somente os preceitos morais, mas tudo aquilo que é pecado, o cristão deve se abster, porque nós nascemos de novo. Nós, livres da lei, nós estamos livres da lei, nós estamos libertos da lei. E 8 e 7 de Romanos diz o seguinte: portanto, não é o versículo, diz aqui, 8, versículo 9, né? Romanos 8 e 7, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Mas não é isso, a gente fala da velhice da lei. Diz aqui, acho que o versículo... Não, irmão, eu estou lendo o versículo, capítulo 7. Diz aqui que, capítulo 8 de Romanos, deixa eu ver aqui o versículo... Eu vou achar já, está aqui, é capítulo 8, sim. Onde fala que fomos libertos para servir ao Senhor. Quanto? 7 e versículo 8. Não é no... Não é... É o 7 e 6, obrigado, irmão, achei. Capítulo 7, versículo 6. Guarde bem esse versículo aqui, que eu não podia encerrar sem explicar isso aqui. Mas agora, estamos livres de quê? Da lei. Aí alguém vai dizer, mas aqui está falando da lei moral. Não sei, a Bíblia não está falando isso. Está falando da lei. E a lei é um livro, a lei é o Pentateuco. A lei constitui de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Está aqui. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Nós morremos, nós estávamos retidos, estávamos presos pela lei. Agora em Jesus nós morremos. Para quê? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Está aqui. Então, o que isso significa? Que nós fomos libertos, nós estamos livres para servir um outro Senhor, que se chama Jesus Cristo, e não a lei. Nós estamos livres da lei. Agora estamos livres para servir e não para pecar. É isso que Paulo diz lá em Romanos 6 e 15. Não para pecar, não para continuar no pecado. Porque o cristianismo não é antinomianista, não é viver uma vida de qualquer maneira, não. O pecado, não adulterar é pecado, adulterar é pecado, matar é pecado, todos os preceitos da lei
é considerado pecado. Tudo aquilo que é pecado não precisa de fazer um catálogo. Não é pecado. Então nós fomos libertos da lei para servir ao Senhor Jesus. Então a lei não tem autoridade para nós. A lei foi removida, a lei foi abolida. Agora sim, ela continua tendo valor em nossas vidas como instrução divina para a nossa vida, como escritura inspirada. Sim, revelação de Deus, continua sendo revelação de Deus, escritura inspirada. Mas Jesus, o nosso Senhor é Jesus. A lei, veja, o decálogo não aparece nenhuma vez no Novo Testamento. Quando o moço rico perguntou para Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou dos mandamentos, mas ali não é o decálogo. Pode observar. Para começar, está incompleto. Em segundo lugar, não está na ordem canônica, porque o mandamento com relação ao seu próximo começa: honra teu pai e tua mãe. Depois vem: não matarás. Depois: não adulterarás. Depois: não furtarás. Então, e ali não está na ordem. Então, Jesus não estava citando ali os 10 mandamentos, como alguns pensam, porque estaria citando incompleto. Ele está citando, sim, um resumo da lei, porque ele conclui dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não é citação. Os 10 mandamentos, o decálogo, não aparece no Novo Testamento. O Senhor Jesus não ensinou os 10 mandamentos. Sim, ele usou a lei que ele cumpriu. Ele disse: eu não vim destruir a lei, mas cumpri. Cumpri. E ele cumpriu. Ele não destruiu, ele cumpriu. Agora nós, meus irmãos, dos 613 preceitos da lei, ninguém jamais conseguiu cumprir. O mais excelente dos rabis de Israel, no primeiro século antes de Cristo, só conseguiu 230 pontos. Tudo que ele fazia, ele marcava ali, ia marcando. O mais excelente dele só conseguiu 230 pontos. E o cristianismo, irmão, não é religião de rito, de mandamento, de ordem. Não, é pela graça sois salvos por meio da fé. Isso vem de vós e não das obras, e assim por diante, meus irmãos. Portanto, meus queridos irmãos, nós vamos ter um trimestre rico, e vocês vão ver, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Lá no decálogo é para Israel, em Efésios é para a igreja, e é diferente. Não vou ter tempo de explicar isso aqui, mas é diferente. O não adulterarás, na lei, manda apedrejar o incesto, manda apedrejar o homossexual, manda apedrejar o adúltero. Mas na graça, não, Paulo não mandou nomear uma comissão. Será que Paulo mandou uma carta? Olha, meus irmãos aí em Corinto, nomeie uma comissão de ancião para julgar o incestuoso, lá que está cometendo incesto com a mulher do seu pai, para ser julgado, para ser condenado. Não, é cortar da comunhão da igreja, é isso. Os homossexuais de Corinto, o que Paulo mandou fazer? Paulo disse que eles deviam se converter, e é o que alguns têm sido, mas vós haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados pelo sangue de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, é isso que eu falei, esses preceitos, eles foram resgatados pela graça e adaptados a graça, porque a lei, ela tem o seu caráter jurídico, é para o Estado, não é para a igreja, mas há muitos elementos da lei que foram resgatados pela graça, e por isso nós vivemos uma vida de santidade, procurando seguir aqueles ensinos: não adulterar, não matar, não roubar, não cobiçar, amar a Deus acima de todas as coisas. Muito bem, mas isso é o Espírito Santo na nossa vida, e não por medo da espada da lei. Não, nós estamos livres da lei, estamos libertos da lei, agora estamos prontos e livres para servir o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, irmão Ronaldo, a equipe da CPAD, realmente o novo currículo foi escolhido, porque essa lição, irmão, me consumiu 2 anos, tá? Cada versículo aqui, cada parágrafo é bem pensado, é bem estudado, evitando os adventistas usarem fora do contexto, que eles têm esse mau costume ele já usou texto, já citou o pastor Antônio Gilberto, já citou o pastor Claudio de Andrade, fora do contexto. Pega um parágrafo da lição da escola dominical e faz exibição no programa de televisão, fora do contexto.
Eu não tenho como evitar isso, mas eu procurei fechar todas as portas para não dar margem para ele me citar fora do contexto, nem a lição da escola dominical e nem o livro do trimestre sobre os 10 mandamentos, valores divinos. Continua, valores divinos. Não somente os 10 mandamentos, a lei. Valores divinos para uma sociedade em constante mudança. Portanto, meus queridos irmãos, Deus abençoe a cada um ricamente, em nome de Jesus. Agradeço ao meu pastor, José Wellington, a irmã Wanda, a nossa mãe, o pastor Wellington Júnior e todos os companheiros aqui presentes, irmão Ronaldo, pela oportunidade, e a todos, a toda a equipe da CPAD. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.